Vamos lá, então. Primeiramente, desejo um bom dia a todos. Agradeço pela presença. Fico contente pela vontade de vocês de estudar, pela dedicação, por estarem aqui mais uma vez. Muito obrigado. Antes de começarmos o assunto dessa aula, eu gostaria de fazer uma revisão com vocês a respeito daquilo que nós já estudamos nas aulas anteriores, ok? Talvez alguém aqui tenha perdido alguma das primeiras aulas, ou não esteja tão por dentro do assunto, ou no meio de tanta coisa que a gente estuda, algumas outras vão caindo no esquecimento. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma revisão. Vamos relembrar o que a gente já estudou até aqui nessas aulas de sociologia. Beleza? Vamos então fazer uma breve revisão. Lá na primeira aula, na aula 1, que nós tivemos aqui pelo Meet, nós demos início aos nossos estudos da sociologia. Nós começamos a estudar o tema que nos foi proposto. A gente está analisando a seguinte situação-problema. Como nós podemos compatibilizar, encaixar nossos desejos individuais, nossas vontades, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, com a nossa vida coletiva, com a nossa vida em sociedade, com a nossa vida de cidadania. Como que a gente encaixa, combina essas coisas? Vida individual, vida privada, desejo pessoal, com as vontades dos outros, com a convivência com pessoas que são diferentes da gente, que têm ideias diferentes, desejos diferentes, que são tão humanos quanto nós. Como que a gente encaixa, como que a gente concilia essas duas coisas? Lembrando que cada pessoa aqui é um indivíduo único. Cada pessoa aqui é um ser humano particular. Porém, todos nós também somos seres sociais. O ser humano precisa viver em sociedade. O ser humano precisa de outros seres humanos. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio entre o nosso espaço, entre o que a gente quer e a vida em sociedade. Até onde vão minhas liberdades? Ah, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas o outro também é livre. O outro também é livre. Se todo mundo começar a fazer tudo o que quer, do jeito que quer, sem nenhuma regra, sem pensar em nada, a sociedade vira um caos. Vira uma loucura. Então precisamos de regras, precisamos de ética, precisamos de uma reflexão sobre como conviver em sociedade. Tá? Então a gente tem esse problema para pensar, para resolver, para discutir ao longo de nossas aulas. Para nós falarmos sobre isso pelo ponto de vista da sociologia, a gente pegou o exemplo dos impostos. A gente está analisando a situação dos tributos no Brasil, dessa carga tributária que é bem pesada em nosso país. O que são impostos? Impostos são recursos que o governo tira do nosso bolso para poder realizar obras como hospitais, escolas, asfaltar as ruas, enfim, para poder dar conta das obrigações do governo. O dinheiro do governo não brota do nada. Ele é tirado dos nossos bolsos através dos impostos. Então a gente pegou essa situação social para poder discutir aquela nossa situação problema. Lá na primeira aula, então, a gente falou sobre a relação entre cidadania e impostos. Como os tributos se inserem no contexto de uma sociedade e de que modo os tributos podem regular as relações de consumo na sociedade. Então, retomando o que a gente falou lá atrás. Nós temos nossos desejos. A gente quer comprar um videogame, quer comprar uma moto, ou quer fazer uma viagem, ou quer ir jantar naquele restaurante bacana, comer uma comida japonesa. A gente tem essas vontades. Cada pessoa tem seus desejos.
Porém, o governo também precisa de dinheiro. Dinheiro para poder fazer as obras públicas, para a cidade funcionar, para o país funcionar. Então, o governo cobra os impostos. Só que, se os impostos forem muito altos, vai doer no nosso bolso e vai ficar difícil para a gente comprar o videogame. Inclusive, eu mostrei para vocês lá na primeira aula que os impostos sobre videogames, jogos, são bem altos. Eu tenho videogame, eu sei como é caro, como é complicado comprar jogos. Então, impostos altos dificultam a realização dos meus desejos. Porém, se não tiver impostos, o governo não consegue governar. Tá? A gente não tem hospitais públicos, a gente não tem a escola pública, não tem como pagar o salário do professor que trabalha na escola pública. Então, tem que se buscar esse equilíbrio, tá? O imposto não pode ser muito alto, para não prejudicar a vida pessoal, e também não pode ser muito baixo para que o governo tenha recursos para investir. Então, isso foi lá na primeira aula. Segunda aula. Eu pedi para vocês analisarem os gráficos a respeito da carga tributária no Brasil. Praticamente, as respostas das perguntas eram essas daqui. O Brasil é um país de alta taxa de tributação, de muitos impostos. Então, quando a gente olha lá no gráfico e compara o Brasil com outros países da OCDE, com outros países em desenvolvimento, o Brasil cobra muitos impostos. Ó, reparem uma coisa aqui, ó, prestem atenção nisso que eu vou falar. A sociologia é uma ciência, ela precisa olhar para os dados, tá bom? Eu não posso ficar dando minha opinião sobre as coisas sem ver a realidade, sem ver as estatísticas, sem analisar os gráficos, os números. Eu tenho que analisar isso como sociólogo, tá? Então, a gente olhou lá para o gráfico e a gente viu que o Brasil cobra muitos impostos em relação a outros países. A carga tributária é alta. Outra coisa, o outro gráfico mostra que os gastos sociais no Brasil também são altos. O governo brasileiro gasta muito. Muito dinheiro é investido aqui no Brasil. Porém, aqui vem o terceiro gráfico. Até vou colocar ele aqui para vocês, só para a gente lembrar melhor. O IDH do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano, é baixo se comparado a alguns outros países. O que é IDH? Eles usam dados de renda, educação e saúde. E o Brasil não tem números tão bons em relação a isso. Ou seja, os impostos que a gente paga não estão voltando para a gente como deveriam. Então, quando a gente olha para os hospitais, para as escolas, a coisa não está tão bem como deveria estar. Entendeu? O governo pega muito imposto e investe mal muitas vezes. Não dá o retorno que a população merece. Olha para vocês verem aqui nesse gráfico. Um dos que eu pedi para vocês analisarem. Ó, o Brasil é o último ali, ó. Percebam. Todos esses outros países têm o IDH mais alto que o do Brasil. Ou seja, tem melhores condições de vida que o Brasil. Noruega, Suíça, Austrália, Irlanda, Alemanha, Chile, Hungria, Itália, Estônia. Todos países que têm o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais alto do que o Brasil. Então, a gente conclui o seguinte: os impostos não estão valendo tanto a pena no nosso país. Estão cobrando muitos impostos e o retorno para a população não está sendo adequado. Vocês mesmos falaram isso na aula passada. Eu lembro que eu pedi a opinião de vocês sobre o assunto. E vocês falaram, realmente as coisas que são de responsabilidade do governo não andam tão bem assim. Tá? Então foi isso que a gente estudou nas primeiras aulas. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta sobre os assuntos das primeiras aulas? Dá 10 segundinhos aí para alguém se manifestar. Pelo menos falam, tá tudo tranquilo, professor, pode continuar. Não, professor, tá tudo de boa aqui. Boa, José, assim que eu gosto. Que fala, que participa. Tudo ok, gente? Olha, eu não falei nenhuma novidade, tá? Até agora. Até agora eu só fiz a revisão das primeiras aulas. Tudo certo? Vamos avançar então. Gente, nós já percebemos que a coisa não está tão boa. Os impostos são altos,
as obras do governo não são tão bem feitas assim, nós temos muito problema na área da saúde, muito problema ainda na área da educação, nós temos muito problema na mobilidade urbana, ruas com muito buracos ainda, enfim, a coisa não anda tão boa. Tá, o que eu quero hoje que vocês percebam é o seguinte, não basta reclamar, não basta falar mal do governo, não basta ficar ali, meu carro caiu no buraco, eu quebrei, essa cidade dá uma porcaria, é porque meu país não vai para frente. Só reclamar na vida não adianta nada. Só lamentar, só falar do problema não resolve. E aqui eu quero mostrar para vocês a importância de nós sermos cidadãos ativos. Esse é o assunto da aula de hoje. O que a gente pode fazer para melhorar isso? O que nós, como indivíduos, podemos fazer para melhorar essa relação entre indivíduo e sociedade? O que nós podemos fazer para melhorar essa situação dos impostos? Então, vamos refletir a respeito disso na aula de hoje. O assunto é cidadania ativa. Como melhorar a questão dos impostos? Vamos lá, então. Aqui eu já falei com vocês, que foi ali na revisão das outras aulas, já está bem contextualizado. E agora nós vamos começar a falar da participação política. Para que possamos construir condições melhores para os indivíduos e para a vida em sociedade, precisamos ser participativos. Precisamos ser cidadãos ativos. Existem várias formas de participação política, por meio da qual podemos, por exemplo, lutar por impostos mais justos, por uma melhor aplicação do dinheiro público, pelo combate à corrupção. Vamos então refletir sobre o assunto. Deixa eu perguntar para vocês. Alguém saberia me dar exemplo de participação política? Como que uma pessoa pode participar da política, se envolver nisso, lutar por uma situação melhor? Citem formas de participação política que vocês já conhecem para mim, por favor. Se candidatar a vereador. Boa, Ana. Isso aí. Obrigado pela participação. Ser um prefeito, virar um prefeito? Isso, Marcelo. Então, o que vocês dois falaram é praticamente a mesma coisa. Nós temos o direito de sermos candidatos, de trabalhar, de fazer uma campanha para ser vereador, para ser prefeito, para ser presidente, por que não? Lógico que tem regras, tá? Então, vocês podem ser candidatos a vereadores quando fizerem 18 anos. Fizeram 18 anos. Vocês podem se filiar a um partido político e vocês podem pedir para ser candidatos a vereadores, tá? Com 21 anos, vocês podem ser candidatos a prefeito. Com 35 anos, isso vai demorar um pouco, vocês ainda podem ser candidatos a presidente da República, tá? Essa é uma forma de participar da política. Sair da zona de conforto e tentar entrar em um desses cargos onde vocês vão poder atuar de forma bem ativa. Isso. São vários os cargos que nós podemos disputar. Porém, vamos supor que você não queira ser candidato a nada. Tem outro jeito de você participar da política? Participar de audiências públicas, professor. Nossa, José, gostei dessa. Participar de audiências públicas, muito bem. Isso acontece sempre aqui em Itápolis mesmo, que são audiências feitas onde a população tem o direito de estar presente, tem o direito de opinar, de falar, de colocar seu ponto de vista, de expor suas necessidades. Então, de vez em quando acontece ali na Câmara isso, as pessoas vão ali, elas têm o direito, então, de participar, de dar sua opinião perante os vereadores, perante a sociedade. Muito bem lembrado, José, gostei. Outra forma de participar da política. Muito bem, José. Essa é uma forma intelectual de participar da coisa. Estar atento, estar informado, buscar informações a respeito das coisas políticas, inclusive sobre os candidatos antes de votar. Você ser uma pessoa antenada, ser uma pessoa que tem noção sobre os assuntos. Tem muita gente por aí que dá palpite, que dá opinião, que escreve na internet, ou até que vota, sem conhecimento,
sem buscar informação, sem ter uma base para poder decidir. Então, essa pesquisa, essa investigação, essa busca por conhecimento, isso é fundamental. Igual que a gente fez agora. A gente analisou dados sobre os impostos, a gente teve aulas sobre os impostos antes de opinar sobre o assunto, antes de pensar numa solução. Então, a gente precisa primeiro buscar informações. Muito bem. Então, gente, tem muitas formas de participar. Essas que vocês citaram. Tem o voto. Então, quando vocês fizerem 16 anos, vocês já podem tirar título de eleitor e votar. O voto é uma forma de participação política. Enfim, existem várias possibilidades. Vamos avançar aqui. Existem dois tipos de democracia. Prestam atenção nisso aqui. A primeira é a democracia representativa. O que é isso? Quando uma pessoa é eleita por votação para representar um povo, uma população, determinado grupo, comunidade, etc. Normalmente, esta pessoa representa um grupo, um partido político, uma cidade, um bairro, enfim. Também podemos eleger comissões e associações para nos representar, isto é, para agir, falar e decidir em nome do povo, em nome de uma comunidade, de grupo. Os representantes do povo se agrupam em instituições chamadas parlamento, câmaras, congresso, etc. Eu vou dar um exemplo próximo à realidade de vocês. Aqui na sala, vocês não elegeram representantes da turma? Esses dias atrás, a diretora pediu para vocês indicarem representantes da turma. Isso é uma forma de democracia representativa. Por quê? 2 alunos vão representar a sala. Então, o resto da turma que não é representante vai ser representado pelos 2 representantes. Esses 2 representantes vão participar de reuniões, vão ouvir a sala e levar para a direção os interesses da turma, certo? Então, eles vão estar representando o resto. Isso é democracia representativa. Outro exemplo, quando a gente elege um vereador. O vereador vai estar lá propondo leis, votando leis, fiscalizando o prefeito. Democracia representativa, tá? Porque ele vai estar lá nos representando. E a gente pode ir lá cobrar o vereador. A gente pode entrar em contato com ele. A gente pode dar ideias para o vereador. E ele leva nossas ideias para a Câmara. Entenderam que a democracia representativa é quando alguém nos representa, tá bom? Quando alguém luta por nós, quando alguém faz leis por nós, quando alguém nos ouve e nos representa perante uma outra instituição, perante uma outra pessoa. Tudo claro até aqui? Fácil, né? Sim. Sim, professor, tranquilo. Vocês são incríveis. Democracia participativa. Vamos perceber a diferença entre as duas aqui, ó. O regime da democracia participativa é um regime onde se pretende que existam efetivos mecanismos de controle da sociedade civil sob a administração pública, não se reduzindo ao papel democrático apenas do voto, mas também estendendo a democracia para a esfera social. A democracia participativa ou deliberativa é considerada como um modelo ou ideal de justificação do exercício do poder político, pautado no debate público entre cidadãos livres e em condições iguais de participação. Vamos jogar isso aqui para palavras mais simples, né? Democracia participativa é quando você vai lá e participa diretamente, sem representantes. É você quem vai fazer. Então, no caso do vereador, ele, vereador, está fazendo essa democracia, tá bom? Ele, porque ele está participando, tá? No seu caso, ele está te representando, mas ele tem o poder de estar ali de forma direta, sendo decisivo, ok? Outro exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em plebiscito. Alguém já ouviu falar em plebiscito? Alguém sabe o que é um plebiscito? Já ouvi falar, mas não sei. Ah, legal. Alguém mais já ouviu falar de plebiscito? Alguém sabe o que é esse negócio? É porque quase não acontece no Brasil. Deveria acontecer mais, tá? Infelizmente,
Isso acontece muito, muito pouco no Brasil. Eu acho que isso deveria acontecer sempre. Então, talvez é por isso que a maioria não saiba o que é, porque raramente acontece. Plebiscito é quando abre-se uma votação para as pessoas decidirem se elas querem algo ou não. Então, por exemplo, nesse caso, não vai um representante votar por você. É a pessoa diretamente que vai lá e decide. Exemplo, vamos supor que queiram no Brasil obrigar todo mundo a usar boné. Então, tem um maluco lá que quer fazer todo mundo usar boné no Brasil. Estou dando um exemplo bem bobinho aqui, só para vocês entenderem. Aí, resolvem abrir um plebiscito. Quem vai decidir isso é a população. Então, vai ter uma votação e as pessoas vão lá para a urna votar se elas querem usar boné ou se elas não querem usar boné. Tá? Se elas falarem sim, nós queremos, então aí esse projeto possivelmente será aprovado. Se elas falarem não, nós não queremos, esse projeto possivelmente não será aprovado. Tá? Então, plebiscito é uma votação onde as pessoas decidem diretamente, não é alguém que vai decidir por você. As pessoas decidem diretamente se elas querem algo ou não querem algo, se elas são a favor de algo ou se elas são contra algo. Tá? Então, isso é democracia no seu sentido participativo, no seu sentido direto, tá bom? Onde as próprias pessoas vão lá e falam, eu estou propondo, eu estou fazendo, eu estou decidindo. Não tem um representante que faça por mim, é eu diretamente, tá? Então, esses são os dois tipos. Representativa, você escolhe alguém e esse alguém vai te representar, vai decidir por você. E participativa, quando você é o agente principal ali, quando você vai diretamente tomar uma decisão, tá bom? Ficou claro? Vocês entenderam esses dois conceitos? Sim. Beleza. Vamos lá então, que agora a gente vai chegando para a parte mais ativa de vocês, beleza? Mas antes disso, eu preciso dar toda essa explicação para vocês entenderem a tarefa que eu vou passar daqui a pouco. Ó, gente, aqui eu coloquei um textinho que a apostila de vocês, que vocês ainda não receberam, tá? Mas eu estou me baseando nela. Ela pede para vocês lerem. Uma das formas de vocês participarem ativamente, diretamente, é fazendo a fiscalização do dinheiro público. E eu dei o exemplo aqui da fiscalização do dinheiro da educação. Então, deixa eu ler isso aqui. Tão importante quanto contribuir na arrecadação é controlar os gastos públicos. O controle social implica a verificação de como os recursos são de fato aplicados e quem são os reais beneficiados. Não importa apenas a legalidade dos atos, mas também a legitimidade, a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos públicos. Então, o governo tem que arrecadar dinheiro e tem que gastar certo. E tem que investir bem. Não pode ter desvio de finalidade, não pode ter mau uso de dinheiro público. O dinheiro tem que ser arrecadado e o governo tem que aplicar direitinho. É necessário verificar se os resultados estão compensando os custos. É aquilo que eu falei lá atrás. Será que os impostos estão sendo bem aplicados? Será que está valendo a pena? A gente já viu que não. Então as pessoas têm que fiscalizar isso. Se estão sendo utilizados os melhores meios e métodos com vistas a atingir os objetivos e metas estabelecidos. Importa ainda cobrar que as prioridades sejam cumpridas. Esse controle social é essencial para que a democracia se exerça no campo das finanças públicas. Ou seja, vamos resumir isso aqui. O povo tem que estar atento, o povo tem que pesquisar, ficar de olho. Será que o governo está investindo bem? O povo tem que ajudar a fiscalizar. Tá? A gente tem que estar buscando informações. A gente precisa fazer pressão. Porque se o povo falar assim, não estou nem aí para isso, deixa o governo que faz o que quer, a coisa desanda. Tá? Então, a população precisa participar ativamente dessa fiscalização. Aqui, depois eu vou mandar o slide lá no grupo. Tem um link para vocês, onde tem informações sobre o dinheiro público e sobre órgãos fiscalizadores, tá bom? Então,
se vocês entrarem nesse link, vocês vão encontrar bastante informação a respeito disso, tá? Os números de telefone, os sites, onde vocês podem obter informações sobre o dinheiro público e sobre os órgãos que fiscalizam a aplicação do dinheiro público. Depois eu vou mandar, então, um slide e lá tem o link, vocês podem clicar caso queiram saber mais a respeito. Bora para a prática, então? Agora prestem atenção na tarefa, tá? A parte mais importante da aula é agora, porque agora vocês vão ir para a prática, tá? Então prestem bem atenção para vocês fazerem esse trabalho direitinho, bonitinho. Parece meio difícil no começo, mas depois vocês vão perceber que não é tão absurdo assim, tá? Vamos lá. Lembrando que não sou eu quem inventou esse trabalho. Esse trabalho está lá na apostila, beleza? A apostila pede que vocês façam isso. Então vamos entender esse trabalho. Em relação aos impostos, há muitos problemas a serem enfrentados. E a sociedade pode fazer algo para superar esses problemas. Então, como eu falei para vocês, vocês podem fazer alguma coisa. Por menor que seja, por mais pequena que ela pareça ser. Nós, cidadãos, podemos lutar, podemos trabalhar, podemos brigar por uma melhoria, tá bom? Num bom sentido, tá bom? Escolha uma das situações abaixo e trace uma estratégia de participação ativa no controle social e fiscal para o enfrentamento do problema. E depois elabore um projeto de lei. Vamos então explicar primeiro essas 4 situações. Em relação aos impostos, existem 4 problemas que eu lembrei aqui e trouxe para a aula. Primeiro, situação 1, sonegação de impostos. Alguém sabe o que é sonegação de impostos? Bom, se vocês já ouviram falar ou não, vou explicar para vocês. Sonegação de impostos é quando as pessoas deixam de pagar impostos. Então tem muita gente que é esperta, tem muita gente que é malandra, que dá um jeitinho de enganar o governo para não pagar os impostos, tá? Isso é crime, isso aí é errado. O Ricardo, você quer falar alguma coisa? Ricardinho? Não. É que eu vi que você abriu o microfone, eu achei que você queria falar. Então, o primeiro problema que eu trouxe em relação a impostos é que muitas pessoas deixam de pagar, enganam o governo, driblam, como um bom jogador de futebol, assim, driblam o governo para não pagar os impostos. Esse é o primeiro problema, tá? Eu entendo que, gostando ou não dos impostos, achando isso certo ou errado, nós temos um dever, tá bom? Nós temos o dever de pagar esses impostos. E muitas pessoas, infelizmente, enganam o governo, mentem para não pagar. Tem alguém com o microfone aberto que gostaria de falar? Eu estou ouvindo um chiadinho. Posso fazer, professor, uma pergunta? Pode, claro. Tem como mesmo você não pagar imposto? Porque, tipo, se o cara vai falar que não quer pagar imposto, mas se ele for no mercado, ele vai estar pagando imposto de qualquer jeito, se ele for fazer, tipo, qualquer comprinha. Como que Sim. Esse tipo de imposto aí, realmente, a gente paga, não tem como fugir. Mas eu estou falando, assim, mais de gente que é dono de um negócio, por exemplo, ou na declaração de imposto de renda. Tem gente que mente na declaração de imposto de renda para não pagar o imposto de renda, certo? Então, tem gente que ganha acima do teto, eu não lembro agora o número, mas acima de tantos mil que você ganhou no ano, você tem que pagar o imposto de renda. Abaixo disso não precisa. Então, tem gente que mente sobre o quanto ganha para não precisar pagar o imposto de renda, beleza? Então, acontece isso. Situação 2. Mau uso de recursos públicos. Gente, eu vou correr um pouquinho aqui, porque eu vi que a aula já está indo para o fim. Mau uso de recursos públicos. Tem gente, governante e por aí vai, que faz corrupção. Por exemplo, superfatura obras. Então, tipo assim, a obra custou 10 mil. Eles colocam lá que a obra custou 30 mil. Eles pagam 10 mil e os outros 20 mil vai para o bolso dos governantes. E assim eles desviam o dinheiro público. Eles superfaturam a obra. Aquela coisa, eu paguei
R$ 100 desse microfone. Mas ali eu coloco que paguei 400. Então eu dou R$ 100 para a empresa que eu comprei e os outros 300 vêm para o meu bolso. Isso acontece muito por aí, tá? Às vezes eles criam uma empresa fantasma, uma empresa que não existe, e eles pagam para essa empresa e aí desviam dinheiro, enfim. Existem várias formas de fazer corrupção aí. Situação 3, desvio de finalidade. Às vezes o governo desvia o recurso para uma finalidade que não é adequada, tá? Então, o dinheiro era para isso, ele pega esse dinheiro e faz outra coisa, tá? Então, é mais uma situação aí. Situação 4. Tem a situação dos impostos que são altos e a gente pode lutar para que eles diminuam, tá? Então, eu quero que vocês escolham uma dessas situações, ou a questão da sonegação, ou a questão do mau uso dos recursos públicos, da corrupção, do superfaturamento de obras e tal, ou o desvio de finalidade, que é quando eles usam mal o recurso assim, desviam a finalidade, é para isso eles usam de outra forma, ou essa questão dos altos impostos. Vocês vão escolher uma dessas 4 e vão fazer um projeto de lei. Ou um projeto de lei para combater a sonegação de impostos, ou um projeto de lei para combater a corrupção, o mau uso dos recursos públicos, ou um projeto de lei para combater o desvio de finalidade, ou um projeto de lei para diminuir os impostos de um determinado produto. Por exemplo, você quer que diminua os impostos sobre os jogos de videogame. Você pode fazer uma lei para isso, ok? Eu criei um modelo de projeto de lei, tá? Tem 3 partes. Vocês vão pegar esse arquivo que eu vou mandar depois no grupo, depois que acabarem todas as aulas, e vocês vão preencher esses campos. Eu já montei um modelinho certinho aí para vocês preencherem, tá? Para ficar mais fácil. Parte 1. É assim que um vereador faz um projeto, beleza? Então, para quem quer ser político, para quem quer ser vereador, deputado, senador, é mais ou menos assim que você faz um projeto de lei, tá? Assim, então nós temos aí o começo, projeto de lei número tal, de 2021. Aí você coloca seu nome, do senhor, por exemplo, Ricardo Parma, tá? Ou da senhora Laura Pagliari, ok? Então aqui vocês colocam o nome. E aqui, onde está escrito ementa, resumo, claro, fiel e resumido do projeto, vocês vão colocar um resuminho do projeto de vocês, beleza? Então, exemplo, aqui veio à minha cabeça. Você vai fazer um projeto para diminuir os impostos, tá? Esse projeto visa diminuir o imposto sobre jogos de videogame, tá? Um resuminho do projeto, bem rápido. Essa é a primeira parte. Segunda parte, vocês vão colocar os artigos desse projeto, tá? Como que esse projeto vai para a prática? Vocês podem colocar um artigo só ou colocar 10 artigos, aí vai de vocês. Vocês escolhem quantos vocês vão colocar, tá bom? Então aqui, artigo 1º, por exemplo. Esta lei determina que os impostos sobre videogames serão zerados a partir da publicação desta lei. Tá? Então, artigo 1º, os impostos sobre jogos de videogame ficarão zerados a partir de agora. Eu estou dando um exemplo bem absurdo, tá bom? Mas só para vocês entenderem. Se vocês acharem que precisa de 2, 3, 4, 10 artigos, aí vocês vão colocando. Pode falar. Quem falou aí? Não, eu falei que precisava mesmo, porque eu falei aí, porque tá alto. Sim, sim. Inclusive, gente, se vocês ficarem em dúvida, tem muita gente fazendo projeto de lei sobre essas coisas. Pesquisem na internet, tá? Exemplos de projetos de lei. Eu acho que o presidente da República propôs alguma coisa a respeito de jogos de videogame. É por isso que eu estou lembrando disso, porque eu li uma notícia a respeito desse assunto esses dias, de diminuir, zerar, não sei, os impostos sobre jogos, tá bom? Aí, na parte final, vocês vão colocar uma justificativa, o porquê dessa lei. Por que vocês fizeram essa lei?
tá? Qual o motivo dela? Então, aqui ó, na parte justificativa, vocês vão colocar o porquê. Esta proposta de lei tem por objetivo facilitar o acesso aos jogos a populações carentes, etc, etc, etc. Vocês vão explicar o porquê que vocês estão fazendo essa lei. Então, são 3 partes, tá? Primeira, o nome, um resuminho da lei. Segunda, a determinação do passo a passo de como a lei vai ser aplicada, tá bom? Como ela vai ser posta em prática. Vamos supor que vocês querem combater a sonegação de impostos. Então, aqui vocês vão colocar como que vocês vão controlar isso, tá? Como vocês vão fiscalizar isso. Quais são as penas, as punições para quem descumprir essa questão do pagamento de impostos. Por exemplo, artigo 1, ó, mais uma coisa absurda, não é para pôr isso, tá? Artigo 1, a partir de agora, quem sonegar impostos terá pena de 3 anos de prisão. Ponto. Uma coisa absurda aqui, mas só para vocês entenderem, beleza? Então, aqui vocês vão explicar o passo a passo da lei e, no fim, justificar por que vocês criaram essa lei. Tá? E aqui embaixo, ó, coloca a data e, mais uma vez, o nome da pessoa. Ok? Então, é isso que é para vocês fazerem. Alguém tem alguma pergunta? Matheus, você está com o microfone aberto? Quer falar alguma coisa? Você vai mandar os slides aí pro grupo depois? Isso, eu vou mandar tudo lá no grupo. Eu vou mandar os slides, vou mandar a gravação da aula e vou mandar o modelo do projeto de lei. Um arquivo à parte, tá bom? Então, eu vou mandar só o arquivo em Word, já que vocês podem abrir e editar ali. Tá bom? Se quiserem fazer à mão também, não tem problema. Façam do jeito que for mais conveniente para vocês. Tá? Ô, professor, Pode falar. tem vez que o governo ele não usa o dinheiro para a cidade, para os estados, e fica para eles. A gente pode pagar milhares de impostos, mas eles não usam para a saúde mesmo. Isso, e é exatamente isso, Giovana. Isso que eu estava explicando agora há pouco. Então, eles fazem mau uso, ou eles desviam a finalidade, não aplicam onde deveriam aplicar e como deveriam aplicar. Então, realmente, é isso aí, você tem razão. Ainda mais agora que a gente está precisando em questão à saúde. Isso, agora está ficando claro, né? Bom, gente, vocês têm uma aula agora para assistir. Me procurem se ficou dúvida, tá? O meu objetivo é esse, mostrar a situação, o problema e que vocês podem fazer alguma coisa. Vocês são cidadãos ativos e capazes de lutar por uma situação melhor, tá bom? Me procurem qualquer dúvida, depois o material vai tudo para o grupo. Abraço e boa aula. Até a próxima.